Oi gente, chegando com mais um vídeo no canal e dessa vez a gente vai falar sobre literatura policial e Stephen King. O vídeo de hoje vai ser sobre esse livro que a Suma de Letras enviou pra gente, chamado Mr. Mercedes, do Stephen King, que resolveu investir na literatura policial e criou uma história com direito a detetive, a um criminoso mentalmente perturbado, conhecido como assassino do Mercedes, e a um final alucinante. O detetive é um policial aposentado chamado Bill Hodges, que não encontra muito sentido na vida depois que ele deixou a polícia e aquele ritmo frenético da profissão. Ele acaba passando os seus dias sentado no sofá de casa, assistindo programas sem graça na televisão, lembrando dos casos do passado e tendo até inclinações suicidas. Na verdade, ele nunca se conformou de não ter conseguido prender o criminoso que ficou conhecido como o assassino do Mercedes, que atropelou várias pessoas numa fila de empregos usando um imponente Mercedes-Benz. É nesse momento de vazio emocional que ele recebe uma carta do atropelador. E então a caçada recomeça e, de certa forma, ele ganha uma nova razão para viver. Um vilão da história, como eu disse, esse homem que ficou conhecido como o assassino do Mercedes. Um assassino é uma pessoa sem a menor consideração pelo sentimento dos outros. Antissocial, mas dissimulado o suficiente para fingir simpatia e não sente nenhuma espécie de remorso pelo mal que ele comete. Ao contrário, ele expressa sempre felicidade quando ele lembra das pessoas que ele matou e particularmente do modo como elas morreram. A história é ambientada em 2010 e uma das características do livro é que o assassino já aparece logo no começo e ele já aparece identificado. Então, o King não vai criar uma história whodunit, que é aquela quem fez, onde o leitor tem que ler até o final para descobrir a identidade do culpado. Mas ele vai criar uma caçada que vai evoluindo de forma muito tensa a cada capítulo. E essa é a tensão que dá combustível para a história. Aí o detetive Hodges vai tentar encontrar esse assassino de todas as formas, seja se comunicando com ele através de um site chamado Blue Umbrella, que significa guarda-chuva azul, e isso explica a capa do livro, seja com a ajuda de um jovem amigo dele chamado Jerome, que sabe tudo sobre computadores e tem muito jogo de cintura. O que o Hodges faz, na verdade, é tomar o caso para ele, e ele não vai contar nada para os ex-parceiros de profissão. Ele quer pegar o assassino do Mercedes sozinho porque ele toma essa questão como uma questão muito pessoal. O livro já começa muito tenso porque a gente sabe o que vai acontecer no primeiro capítulo. Algumas descrições são realmente chocantes, tamanha a perversidade do personagem. Esse livro é o primeiro livro de uma trilogia que o Stephen King quer escrever com o detetive Bill Hodges. Mas ele não tem nada de terror ou sobrenatural. Eu acho que quem está acostumado com esses temas na obra do King tem que estar preparado para não encontrá-los neste livro, Mr. Mercedes, apesar do elemento perversidade ser bem explorado pelo autor. Mas como eu dizia, esse é o primeiro romance policial que o Stephen King escreve. Porém, ele já usou a figura de um carro assassino em outro livro muito famoso dele antes, chamado Christine, o carro assassino. Her name's Christine. I like that. Eu confesso que eu levei bastante tempo para acabar esse livro, porque eu estava gostando tanto dele e eu não queria que ele acabasse. E para falar a verdade, não foi tanto pelo detetive em si, porque eu nem achei assim o detetive tão carismático. Mas foi pelas saídas que o Stephen King foi encontrando para resolver os problemas, pela capacidade que ele tem em trabalhar os diálogos com perfeição e por aquela maestria que ele tem em conseguir manter a gente tenso durante a leitura. Cabe lembrar que os personagens não são tão densos assim, não tem uma profundidade psicológica de um Jack Torrance, por exemplo. Mas isso não torna a história menos interessante. O ponto negativo é que há algumas partes onde tem descrições desnecessárias ou descrições um pouco longas demais.
Daí a gente até perde um pouco, o livro até perde um pouco o ritmo. Mas ele consegue dar uma boa conclusão para o livro e eu achei isso importantíssimo. Eu fiquei muito entusiasmada com esse livro, gostei muito e já quero ler a sequência. Nos Estados Unidos, Mr. Mercedes foi publicado em junho de 2014 e ganhou um prêmio lá chamado Edgar Awards, que é uma premiação muito importante por lá e que tem esse nome dedicado ao Edgar Allan Poe. No Brasil, Mr. Mercedes saiu pela Suma de Letras, que tem publicado vários livros do Stephen King por aqui. Então, para acabar, 2 curiosidades sobre o livro. Uma é que essa história era para ser, na verdade, um conto, mas ela foi rendendo tanto que ela acabou se tornando o primeiro romance policial do Stephen King. Outra é que o próprio King já revelou em entrevistas que ele se baseou numa história real para escrever esse livro, que foi um atropelamento que aconteceu na frente de uma lanchonete do McDonald's nos Estados Unidos há alguns anos. Apavorante, né? Então é isso aí. Se você gostou, dá uma curtida, deixa seu comentário aí na página e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo Romance Policial.